E eu quero compartilhar nessa noite uma palavra que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Gente, algo muito importante que eu quero pregar hoje, eu quero falar para você, é que quando nós falamos de Bíblia, eu queria que você me emprestasse alguns minutinhos da sua atenção. Quando nós falamos de Bíblia, nós estamos falando de uma coletânea de 66 livros, né? E elas se tornaram um. Talvez muita gente acha que nunca ouviu isso, mas a Bíblia, ela é o resultado de 66 livros, entre Novo e Velho Testamento. Então, os pais ajuntaram esses livros e aí se formou a Bíblia, né? Que é um único livro juntando todos os livros. E o interessante é que a Bíblia Sagrada, ela não trata apenas de um assunto. Muitas vezes as pessoas acham que a Bíblia só fala de adoração, de oração. Não, gente, a Bíblia, ela é repleta de assuntos infindáveis. Ela fala sobre vida sexual, casamento, educação de filhos, prosperidade. Ela fala, gente, assim, eu não tenho como pautar todos os assuntos da Bíblia. Por isso que nós temos vários cultos no mês, para nós tratarmos de vários assuntos. Faz sentido para você? Então nós temos vários cultos no mês. Se você me dá mais um pouco de retorno, Tiago. Então quando nós falamos de cultos, nós estamos falando de assuntos derivados, vários assuntos. E nessa noite, não quero ser diferente, eu quero falar sobre um tema essencial para a vida da igreja. Esse é um assunto que muitas pessoas ainda tropeçam, muitas pessoas têm enigmas, muitas pessoas têm dificuldade de entender sobre esse assunto, mas está na palavra, nós temos que tratar desse assunto. Então vem comigo, vamos lá para 2 Reis, capítulo 4. Esse texto é conhecidíssimo. Eu vou ler na versão NVI, se você puder abrir sua Bíblia, seu smartphone. Amém? Vamos lá? Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Olha a pergunta do profeta: o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas olha o detalhe, gente: mas peça muitas. Por que será que ele falou peça muitas, né? Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou. Grave essa frase. Olha a resposta dele: acabou as vasilhas. Então o azeite parou. Versículo 7, último versículo. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhes disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Existiu essa mulher muito importante na Bíblia, que ela era uma viúva, ela ficou viúva, mas o seu marido foi muito fiel há muitos anos ao profeta Eliseu, né? Então a Bíblia diz, olha, ela está dizendo assim: olha, profeta, o meu marido foi teu servo, ele era um bom pai de família, ele honrava, trazia alimento para dentro da casa, cuidava de nós, deu uma boa educação, só que infelizmente ele morreu. E naquela época, meu amigo, as mulheres não tinham as habilidades que elas têm hoje, habilidades, tecnologia. Então ela, infelizmente, ela tinha que ficar reclusa, cuidando apenas dos filhos, e o homem era responsável por trazer um mantimento para dentro de casa. Isso é verdade, deve ser verdade nos dias de hoje. Infelizmente está tudo meio distorcido aí. Mas por algum acaso esse homem falece, o sustento da casa acaba, provavelmente aquela mulher pede emprestado para suprir as necessidades de casa. Os caras vieram cobrar, a ponto de falar: se você não tem dinheiro, então me dê os seus filhos como escravo. E aí ela entra em pânico. Observe comigo, essa mulher entra em pânico, e ela vai a um homem, Eliseu, o profeta. O marido dela andava com ele, ajudava ele, aprendeu com ele, ele era um homem fiel.
Mas infelizmente a miséria atacou aquela casa, a doença atacou aquela casa. Mas o interessante, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, é que nós tratamos das bênçãos de Deus. Esse texto vai falar sobre a abundância, sobre multiplicação, sobre prosperidade. Então esse assunto ainda, infelizmente, é um tabu para muitas pessoas. Mas o engraçado é que a internet está cheia de pessoas falando sobre prosperidade, como prosperar, mas nós não queremos conferir aonde está a fonte da prosperidade, que está na palavra de Deus. Amém? Dá um amém aqui. Então o tema da minha mensagem é: por que as bênçãos acabaram? Repita comigo: por que as bênçãos acabaram? Pergunta para quem do seu lado: por que as bênçãos acabou na sua vida? Vamos lá para o texto, versículo 1. Certo dia a mulher de um de seus discípulos, dos profetas, foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. O primeiro ponto aqui é: o que fazer quando o sustento acaba? Minha igreja, preste muita atenção. Todo sustento um dia ele acaba, toda provisão um dia se esgota, toda prosperidade ela vai, ela vem, níveis altos, níveis baixos, né? Mas tudo nessa vida ele vai, vem, diminui, cresce. E isso é uma verdade também na nossa vida financeira, na nossa vida com trabalho, na nossa vida como profissional. Então, o que fazer quando o nosso sustento, quando a provisão acabar na sua vida? Eu quero ensinar para você. Então, o marido dessa viúva, ela tinha sido fiel no pouco, por longos tempos. Ele faleceu, mas Deus não esqueceu a semente daquele homem. Por isso que quem sempre semeia, Deus mandará oportunidades a serem colhidas pelo caminho. Dá um amém bem alto aí. Então aquele homem vinha semeando, pastor Mateus, muitos anos, ajudando, fazendo bem, contribuindo, mas ele se foi, mas a semente dele continuou germinando. Meu filho, deixa eu falar para você aqui, toda oferta que você lança no altar de Deus, talvez você esqueceu, mas ela ainda vai clamar, ela virá, meu irmão, porque aquele homem faleceu, mas ela falou assim: olha, porque o meu marido foi fiel. Olha que maravilha, meu irmão. Deus mandou a oportunidade fora do tempo. Muitas pessoas ficam ansiosas, quero oportunidade. Mas, meu irmão, muitas vezes a oportunidade que Deus vai trazer para você é fora do seu tempo. Vai ser fora da sua realidade. Vai ser no pior momento da sua vida. Porque aquela semente daquele homem gerou oportunidades. O que eu quero falar para você é o seguinte: sabe por que as bênçãos de Deus, elas se esgotam na nossa vida? Porque nós, infelizmente, paramos de semear. Nós paramos de abençoar outras pessoas. Nós agora optamos em ser avarentos, briguentos, mandões. Porque uma coisa eu aprendi na minha vida, igreja: os filhos de Deus não vivem de sorte, mas vivem de oportunidades trazidas a deles. Eu aprendi isso. Os filhos de Deus não vivem da sorte, mas vivem das oportunidades que Deus traz a ele. Aquele homem, que faleceu, ele tinha milhões de coisas, mas ele falou: eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, eu vou semear um pouco, porque eu sei que os meus filhos vão colher. Deixa eu falar para você, aquilo que você planta hoje, as tuas próximas gerações vão colher, a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, porque é isso que Deus faz. Muitas pessoas acham que Deus, ele olha só o aqui e agora. Isso é uma verdade, tá? Isso aqui é uma verdade. Mas Deus também, ele olha o além, os próximos anos. Deus, ele tem a linha do tempo, meu irmão, do passado, do presente, do futuro. Ele consegue analisar todos o tempo. Por isso que uma coisa você tem que entender: continue plantando bem, continue semeando bem. Há tempo de plantar, há tempo de colher, mas continue plantando, meu irmão, porque no tempo certo você vai receber a melhor oportunidade da sua vida. Você está entendendo o que eu quero dizer aqui? Então muitas pessoas, elas estão falando assim: pá, Deus, me manda as oportunidades. Mas será que você está semeando as oportunidades? Porque nós queremos só: Senhor, manda, manda, manda. Mas será que eu estou agindo como um bom semeador? Por isso que, o que fazer quando o sustento acaba? A resposta é: semeia. Vou repetir para você:
Continue semeando, continue ofertando, continue sendo um dizimista fiel, continue sendo uma pessoa generosa, continue sorrindo, continue abraçando, mesmo que muitas pessoas, elas tentam destruir a sua alegria, continue sorrindo. Mas pastor, eu não consigo ser falso. Meu irmão, a Bíblia diz que o coração, ele traz a formosura do rosto. Se você não sorri é porque o seu coração está podre, o seu coração está amargurado. Quando uma pessoa sorri, ela está cheia da alegria do Senhor. Pode dar uma glória a Deus aqui, pelo amor de Deus aqui. Então a pessoa rancorosa, a pessoa que não sorri, olha lá, está com o coração endurecido, porque a Bíblia diz que o coração do homem, ele traz resultado no seu semblante. Pode dar um amém aí? Mas vamos para o versículo 2. Então essa mulher chega até o profeta. Você não tem que ler a Bíblia de uma forma carinhosa. Essa mulher está endividada, querem levar os filhos. Essa mulher veio endemoniada. Ela veio brava, ela veio assim, ó, profeta, então vem comigo. Olha essa mulher gritando com ele, olha a resposta dele. Eu imagino isso, tá? Eliseu respondeu: oxi, como que eu posso te ajudar, maluca? Sua miserável. Eu imagino Eliseu falando assim: fala, mulher, sua doida varrida, o que eu posso dizer, o que eu posso te ajudar? Tá maluca, ficar gritando aí? E ele respondeu, a tua serva não tem nada além de vasilha. Então ele chega e fala assim: o que tu quer? E ela me pergunta: o que tu tem lá em casa? E ela responde: eu só tenho uma vasilha lá cheia de azeite velho, Maria vencido. E aí, olha que interessante, ele pergunta o que ela tem e ela responde o que ela tem. O interessante é que sempre Deus vai autorizar o azeite descer na sua vida, a prosperidade, mas é sua responsabilidade trazer vasilha. Está entendendo isso aqui? Deus sempre vai autorizar a prosperidade descer na sua vida, mas é sua responsabilidade trazer o azeite, é sua responsabilidade ser um bom administrador, é sua responsabilidade cuidar e zelar do teu salário, das tuas coisas, do teu carro, da sua moda, da sua casa. Deus não, eu estava conversando com o pastor Roger, Deus não prospera o vagabundo. Doeu aí? Deus não prospera o preguiçoso. Deus não prospera aquelas pessoas que não são zelosas. Deus não prospera quem não é caprichoso. Deus não prospera quem não arruma a casa. Deus não prospera quem não arruma a cama. Olha a verdade aí. Deus não prospera você que está deixando teia de aranha na sua sala. Falei. Deus não prospera quem deixa a louça 1, 2, 3 dias aqui. Dói, né? Mas tem que falar a verdade. Sem filtro hoje aqui, hein? Deus não vai prosperar aquelas pessoas que compram um tênis, vai fazer a primeira lavagem depois de 2 anos, pastor Mateus. Misericórdia. Gente, eu vou confessar uma vergonha aqui. Você sabe que o gordinho, ele rasga as calças no meio das pernas, né? Você sabe disso? Já viu? Ó, tem um gordinho ali. É verdade. O gordinho é terrível. O gordinho rasga no meio das pernas. A minha esposa disse que eu sou uma centopeia. Eu gosto de tênis, né? Eu gosto de usar tênis e tal. E aí, o gordinho aqui rasgou a calça no meio. Aí eu falei para minha esposa: pô, mas é uma calça que eu gosto. É um jeans confortável. Mas eu lembrei: os filhos de Deus não vão mendigar. Ó, pega isso aqui, meu irmão. Você não deve mendigar, você não deve passar por necessidade, porque você é o filho de Deus. Você não vive de sorte, mas você vive de oportunidade. E quem semeia, Deus vai se lembrar da sua semente. O que eu quero dizer para você: às vezes a gente fica juntando as coisas velhas. Às vezes a gente fica colocando expectativas. Não, mas é bom, é gostoso. Mas Deus vê como algo velho. Então vou falar para você aqui, ó: Deus não prospera quem não limpa a casa. Deus não prospera quem não cuida do carro, da moto. Olha, você que anda com o carro sujo aí, 1 tonelada de areia, vai perder o carro. Deus não vai te prosperar. Deus não prospera. Jesus foi zeloso, meu irmão. Jesus cuidou da sua família, Jesus cuidou dos irmãos. A Bíblia diz que ele era zeloso em todas as obras. Dá um glória a Deus aí. Quando a Bíblia fala que Jesus era zeloso, ele era caprichoso. Ó você aí, ó. Deus caprichou. Alguns ele errou a mão. Alguns aí ele colocou muita massa corporal, muita gordura, né? Alguns ele errou a mão, hein, Deus? Errou aí. Mas eu quero dizer para você é que Deus ele é caprichoso. Deus não vai, repita comigo: Deus não prospera o preguiçoso. Porque a Bíblia fala assim, ó: preguiçoso vai ter com a formiga. Que vergonha. O preguiçoso é comparado com uma formiga, pastor Mateus.
Olha só, você que é preguiçoso, Deus está falando assim, você é pior que a formiga. Porque a formiga trabalha. Tem um videozinho na internet aí, que eles pegaram o formigueiro, colocaram cimento no formigueiro. Meu irmão, que engenharia fenomenológica aquela. A formiga, dentro do formigueiro tem estrada, tem rodovia, tem rodoanel, tem anel viário. Meu irmão, tem imposto para recolher. Tem imposto para recolher imposto dentro do formigueiro. Então Deus está falando para você, ó, até a formiga é melhor que você. Misericórdia. Um dia eu estava com muita preguiça, né? Preguiça é... Eu falei assim, meu Deus do céu, Deus falou que a formiga é melhor que eu, misericórdia. Eu sou grande, eu sou filho de Deus, e Deus está falando, ó, preguiçoso, você é pior que a formiga. Dá um amém aí. Fala assim, eu vou melhorar, pastor, eu vou melhorar. Repita aí, eu vou melhorar, pastor. Fala assim, eu estou preguiçoso, eu vou limpar mais a roupa. Olha, eu vou falar aqui, tinha uma irmã lá na igreja, eu era menor, a irmã Andréia. Sabe o que ela fazia, a irmã Andréia? Ela usava a camisa, a mesma roupa, e ela colocava no varal. No domingo estava um fedor de sovaco. Imagina o verão. Ela, em vez de lavar, Tiago, a roupa, ela colocava no varal. Preguiça. Ela levou a fama de irmã ovelha, porque a ovelha é fedida. A gente chamava assim Andréia Ovelha. Olha, se ela estiver assistindo aí, ovelha. Meu irmão, pastor Mateus era vergonhoso, pastor. O culto lá era segunda, quarta e sexta. Ela usava a mesma roupa, segunda, quarta e sexta. E aí ela fazia um extra no domingo com a mesma roupa. Meu irmão, um cheiro de sovaco. Pergunta assim, pastor, onde está a ovelha hoje? Na mesma casa, com os mesmos hábitos e provavelmente com o mesmo cheiro. Tá lá. O que eu quero falar para você, meu irmão, é que Deus não vai prosperar aquele que não é talentoso, aquele que não é caprichoso, sabe? Muitas vezes Deus quer confiar algo a você, mas Deus não vai dar porque sabe que você é meio desleixado. Eu tenho tanta coisa para dar para Ele, mas eu não vou dar, porque eu sei que Ele vai destruir. A minha sogra falava que é daninho, né? Onde bota a mão quebra. Meu Deus, tem alguém aqui assim que onde bota a mão quebra? Cadê você aqui? Não tem? Que, meu Deus, vai tomar café, suja tudo, a sua parede é suja. Olha lá, a irmã ali, ó, Deus vai te pegar, hein? Vamos lá, versículo 3. Então disse Eliseu, vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muita. Terceiro ponto, a resposta de Deus sempre será maior do que as nossas expectativas. Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Então o problema de muitas pessoas é não desejar ser preparado, sabia? Então essas pessoas não querem passar pelo tempo da gestação de Deus. Olha que bênção. Toda pessoa que Deus almeja prosperar, ela vai passar pelo tempo da gestação. O tempo da gestação é dolorido. Eu falo isso porque eu estou com uma gestante lá em casa. Aí o que acontece? Lá em casa a gestante, ela é cheia de xeremengué, né? Cadê as irmãs aí? Me bota para limpar. Meu irmão, eu estou com um cheiro de cloro aqui na mão. Me botou para limpar o chão de joelho, pastor Adriano. Eu estou com cheiro de cloro, não vou nem orar por você, senão você vai morrer aqui hoje. Mas o que eu quero dizer? Eu quero falar sobre a gestação. A gestação é coisa magnífica. A gestação é uma semente do nada. Ela entra ali e ela vai crescendo. Tem dor de cabeça, tem enjoo, tem um monte de coisa. Meu irmão, eu uso o Omni. E ela enjoou do meu Omni. O Omni é da Boticário, um perfume bom, ela enjoou. Eu falei, quer que eu use o quê? Jequiti? Natura, aqueles Natura ruim, aqueles perfumes dos anos 90. Que nem o pai usa Avanço. Meu Deus, Avanço fedido, perfume de velho. Meu pai, eu não vou usar. Ah, mas é gestante, tem que gestar. Meu irmão, deixa eu falar para você, quem não passar pela gestação de Deus não vai usufruir do melhor dessa terra. Tem que passar pela gestação de Deus. Olha aqui, ó. Então vai pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos. E o homem de Deus disse, vá se preparar. Fala assim, ó, se prepara, pegue muitas vasilhas. Eu acho que ela não levou a sério. Falou assim, esse bicho deve ser meio gagá. Que profeta doido. Ela não se preparou. Olha que interessante. Quem não se prepara, bota limite na bênção de Deus. Eu vou repetir para você. As pessoas que não se preparam, que não passam pela gestação de Deus, elas põem um basta na provisão de Deus. Repita comigo, misericórdia. Tem muitas pessoas que elas começam a sentir o cheirinho da prosperidade, se enrola no empréstimo, se enrola em tudo, porque ela não deseja passar pela gestação de Deus.
pelo preparo de Deus. Sabia que todo pastor tem que passar pelo tempo da fornalha. Todo líder tem que passar pela humilhação, pelo choro, pela lágrima, pela fome, pela traição, porque tudo isso vai nos fortalecendo no Senhor. Dá um amém. Se você hoje está passando pela prova, meu irmão, se prepare, fique pronto, fique firme, porque assim como a gestação acaba, as provações também têm tempo para acabar na sua vida. Posso ouvir um amém da igreja aqui? Tem que passar pela gestação. Repita: eu vou passar pela gestação de Deus. Você está pronto para passar pela gestação? Dói, falta recurso, falta muita coisa, mas depois, olha, tem uma criança ali, ó, tá braba, ô glória. Mas o homem de Deus disse: vai se preparar. O interessante é que ele diz para ela assim, ó: peça muitas vasilhas. Ele já sabia da quantidade que viria, ela não tinha noção, mas ela não ouviu, ela não obedeceu à voz do profeta. Aos pais, gente, nós temos um berço ali extremamente tecnológico para você cuidar do seu bebê ali, tá? Versículo 4: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você for enchendo. 5: depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Ponto 4 aqui: as coisas não acontecem sozinhas. O milagre não acontece sozinho. A intervenção divina não acontece sozinho. A salvação não acontece sozinho. Precisa de um mensageiro. Se você foi salvo, você não foi salvo. Gente, eu acordei com vontade de ir para a igreja. Não, isso não existe. Alguém semeou a palavra no seu coração. Algum pastor, alguém nessa terra, nessa palhocinha de meu Deus, de alguma forma você ouviu o evangelho e essa semente foi germinando, a ponto de você um dia acordar e falar assim: a minha vida está uma naba, eu preciso ir para a igreja. Então nada acontece do nada, em vão. Da mesma forma isso aqui. Só que olha que interessante. Ele falou: depois vai para sua casa e fecha a porta. Repita comigo: o crente que ostenta está em pecado. Repita de novo: o crente que gosta de ostentar, ele está em pecado. Ele falou assim, ó: Deus vai te prosperar, vá para sua casa, feche o quarto. Meu irmão, Deus não vai te prosperar em público, Deus vai prosperar primeiro na sua casa. Deus vai encher a sua casa, Deus vai te dar um novo na sua casa. Tudo parte da casa. Olha que interessante, Deus vai prosperar primeiro você, o seu marido, os seus filhos, é a sua casa. Você vai comer do bom e do melhor primeiro e depois se distribui. Está entendendo isso aqui? Muitas pessoas querem abençoar os de fora, meu irmão. O foco está no de dentro. A Bíblia diz que nós temos que ajudar primeiro os da família, os de casa. Tem muitas pessoas que querem ajudar os de fora, mas o da sua casa está perdido. Muita gente quer orar pelo marido dos outros, mas o seu marido está fora da presença de Deus. Tem muito homem orando pelas mulheres aí fora, mas dentro da sua casa a mulher está triste, doente, enferma, porque não tem um homem de Deus lá. Muitas pessoas querem dar sermão de bons filhos, mas tem filhos perdidos, não dá exemplo. Está entendendo isso aqui? Eu conheço gente que eu sou especialista em família, meu irmão, está no 3º casamento, os filhos estão perdidos, estão na desgraça. Repita comigo: o foco, repita mais alto: o foco é a minha casa, é a minha família. Deus vai prosperar você no silêncio. Ei, silêncio. Crente que ostenta está em pecado. Olha que ele falou assim, ó: Deus vai te prosperar lá na sua casa, fecha a porta no silêncio, você e seus filhos. Gente, eu amo isso aqui, porque as bênçãos de Deus, elas nunca são para abençoar uma única pessoa, mas elas vêm para abençoar 1, 2, 3 pessoas. Começa pelo seu filho. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Pare hoje de abençoar pessoas ingratas. Isso aqui é muito problemático. Repita para você mesmo: eu preciso parar de abençoar pessoas ingratas. Sabe, eu passei há poucos dias por uma experiência. Meu Deus, calma aí, já está acabando. Invejoso é gordo. Então, alguns meses atrás eu passei por uma experiência um pouco triste, que eu indiquei um serviço para uma pessoa. Gente, um serviço bom demais, assim, ó, tirou a pessoa da necessidade que ela estava passando. A pessoa foi, ganhou, deu tudo certo, e ela não voltou para dizer um obrigado.
Triste, né? A pessoa não volta para dizer assim, cara, pô, obrigado, meu. A minha família hoje está bem por causa da oportunidade que Deus me deu. Pela oportunidade que tu me deu. Eu poderia muito bem ter feito sozinho e eu ganhado. Falei, cara, é uma grana boa, então é para mim. Eu falei, não, eu vou abençoar o ciclano, porque ele precisa. Eu vejo a necessidade dele. A pessoa não volta para dizer um amém, um obrigado. Sabia que fizeram isso com Jesus? Jesus curou 10, 9 não voltaram, 1 voltou. Pare hoje, meu irmão, de abençoar os ingratos, porque você vai ficar doente com isso. Você fica mal, você não consegue dormir. Eu vou confessar outro pecado aqui. Deu vontade de ir lá e falar assim, ó, não vou te indicar mais nada. Deu vontade, pastor Matheus. Fala, não, miserável, eu não vou te dar mais nada. O próximo serviço que aparecer, eu vou pegar tudo para mim. E eu fiquei, vou falar. Tive a oportunidade de falar, não vou falar. E Deus falou assim, ó, tudo que eu te abençoo, abençoa os outros, porque eu vou te abençoar 10 vezes mais. Está entendendo isso aqui? Tudo que Deus der a você é para abençoar outras pessoas. O seu trabalho é para abençoar outras pessoas. Dê carona, por mais que vão encher o seu carro de areia, vá lá, limpa depois. Dê carona, seja uma pessoa generosa, porque aquela mulher, Deus abençoou ela, mas abençoou os seus filhos também. Nós vamos correr para o último ponto, vamos embora. Versículo 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, mãe, acabou tudo. Olha a resposta olha o incrédulo aqui, ó. Deus estava mandando a provisão. Deus estava mandando, abençoando. De repente, aparece uma situação e ela pergunta para o filho, manda mais vasilha. E ele responde, mãe, acabou. A Bíblia diz que na hora que ele falou, acabou, parou o azeite também. Sabe, meus queridos, para você ver que somos nós que retemos as bênçãos de Deus na nossa vida. Somos nós que falamos assim, Deus, para, calma, por quê? Falta para nós, o que acaba com as bênçãos de Deus? Os costumes, falta de visão, falta de fé, e para mim, o maior, falta de santidade. Quando falta santidade na vida do cristão, vai faltar as bênçãos de Deus. Sabe, a pastora Adriana está aqui como exemplo. Quando eu resolvi namorar a Jéssica, eu falei assim, Jéssica, vamos fazer tudo certo, né? A Jéssica lembra disso. Falei para o bispo, vou orar. A gente orou os meses, fizemos tudo certinho. Irmão, Deus nos prosperou de lá até aqui, porque tem que colocar santidade no seu casamento. Isso aqui eu estou dando um exemplo. Tem que colocar santidade no seu namoro, tem que colocar santidade no seu ambiente de trabalho. O bispo pregou isso aqui domingo de manhã. Tem que ter santidade na sua família, tem que ter postura de um verdadeiro cristão. A palavra do crente é sim ou não, não é variável. Você tem que ser alguém de palavra. Você tem que ser alguém que honre seus compromissos. Você tem que ser alguém que honre a sua palavra. Você tem que ser alguém firme no Senhor. Porque o que falta para muitas pessoas é falta de santidade. É santidade, pastor Matheus. Muitas pessoas, elas começam bem, mas elas, por uma ilusão, elas falam assim, agora eu consigo andar com as próprias pernas. E elas param de depender do Senhor. Agora falam assim, eu conquistei. Se eu conquistei uma vez, eu posso conquistar 2, 3, 4. Esse é o maior engano do ser humano. Porque tudo que nós conquistamos pela força do Senhor Jesus. Dá um amém aqui. O nosso maior engano é quando a gente fala assim, cara, isso aqui foi fácil, isso aqui eu consigo de novo. Sem Deus você não consegue. Sem Deus o credor vai bater na sua porta. Sem Deus o devorador vai entrar, vai ceifar tudo. Vai devorar tudo que você tem. Você é um saco vazio. Você é como a areia do mar. Ela vem, escorre. Você é como muitas ondas do mar. Vai e volta. Sente o cheiro da abundância de Deus. Mas aí você fala assim, cara, eu consigo fazer sozinho. E quando você deixa Deus de lado, da sua área, principalmente da sua vida financeira, da sua vida emocional, tudo vai dar errado. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Hoje, se você está passando por uma provação, pare e reflita, será que Deus está fora dessa minha situação? Será que não é eu tentando manter com as minhas habilidades, com o meu jeitinho de ser? Será que não sou eu que estou barrando a prosperidade de Deus na minha família? Será que sou eu que estou trazendo enfermidade para dentro da minha casa? Será que a minha infidelidade está trazendo problemas para dentro da minha casa, para a minha família? Meu irmão, eu sinto o temor de Deus aqui, mas Deus está falando hoje, deseje a santidade do Senhor, deseje a prosperidade do Senhor. Dá um amém bem alto aqui. Deseje a comunhão com o Senhor, deseje, porque
A resposta para esse tema é: por que as bênçãos acabaram? Porque nós colocamos limite nas bênçãos de Deus. Nós falamos assim, ó, chega, agora eu vou fazer eu mesmo do meu jeito. Meu irmão, as coisas do nosso jeito nunca vão funcionar, mas as coisas de acordo com a vontade de Deus, todas elas dão certo. Dá um amém bem alto aqui. Eu quero orar pela sua vida, fique de pé no seu lugar.